Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, boa noite a todos. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Assentados, o texto assim nos diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, ainda que eu tenha lido todo o Salmo de número 126, eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite apenas os versos 5 e 6. Então eu quero convidar os irmãos para que agora, juntamente comigo, leiamos todos juntos os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Já há algum tempo eu já tenho falado aos irmãos que na década de 90, visitando uma pequena igreja, ali em Cosmorama, que hoje é uma grande igreja, eu vi a seguinte frase escrita no umbral da igreja: a igreja que planta fé, colhe milagres. Era uma igreja metodista, pequenininha, mas hoje é a igreja metodista que virou Ebenezer Church. Mas de fato o pastor escreveu uma frase que tem todo sentido, mesmo sabendo que a fé ela não é produzida pelo coração humano, mesmo sabendo que a fé ela não é cultivada por nós, mesmo sabendo que a fé ela vem de Deus, e esse próprio Deus que coloca, que gera, que germina a fé dentro dos nossos corações, é o mesmo Deus que, por intermédio da fé, enche os nossos corações de esperança. É exatamente esse relato que o salmista traz aqui nesse texto, meus irmãos. Um relato de esperança. E o salmista, o que ele compartilha conosco aqui, meus irmãos, é um relato no tempo do exílio. E ele traz esse período do exílio aqui, comparando o exílio como uma semeadura. E ele vai trazer a restauração de Deus sobre o povo, trazendo ali a comparação da ceifa naquele momento ali da semeadura. E após o salmista, quando nós olhamos aqui para o texto, após ele fazer um retrospecto das lágrimas que anteriormente haviam sido derramadas, ele agora começa a dizer que essas lágrimas foram substituídas pela alegria. E quando nós olhamos o relato do salmista, nós nos identificamos, porque não é apenas a minha vida, não é apenas a sua vida, mas as nossas vidas, elas acontecem exatamente dessa forma. Em muitos momentos, o período da nossa semeadura, ela é marcada pelas lágrimas. E o salmista, com essa palavra, ele diz a nós o seguinte: tenha fé, as lágrimas, elas vão ser estancadas. Essa semeadura que tem sido derramada com as suas lágrimas, ela vai passar e certamente o dia da alegria, ou já na analogia do salmista, o dia da colheita chegará para todos nós. E eu não sei se você percebeu, o Salmo 126, ele começa da mesma maneira pela qual ele termina, com alegria. E nessa noite eu gostaria de destacar apenas esses dois versos, o verso 5 e o verso 6, mas nesses dois versos eu gostaria de compartilhar duas grandes verdades nesse texto. Primeiro, no verso 5 e no verso 6, apenas a parte A. Olha o que o texto diz na parte A do verso 5: os que com lágrimas semeiam,
E olha a parte A do verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? O que o salmista nos apresenta aqui? Parece que se trata de um semeador angustiado. O salmista, meus irmãos, ele está apresentando para nós a atividade de um semeador, aquele que sai andando no meio da lavoura. E nós devemos, é claro, pensar como é a vida desse que vive na lavoura, esse que tem a lida, né, na roça, como nós dizemos em nossos dias. E todo aquele que trabalha com a semeadura sabe muito bem o que ele deve fazer. Em primeiro lugar, ele deve alocar a semente num ambiente confortável, para que essa semente, é claro, ela possa iniciar um processo de germinação, sem atrasos, num ambiente confortável, de uma forma saudável, para que ela possa emergir no solo e, de acordo com esse processo, ela venha começar todo o seu desenvolvimento até aquilo que, né, os agrônomos vão chamar de plântula. E a semeadura, ela é extremamente dinâmica. Ela exige exatamente o que o salmista relata aqui. É necessário sair e andar. É necessário espalhar a semente. E o salmista está relatando aqui que esse que está trabalhando com a semeadura, enquanto ele sai andando e chorando, lançando a semente, ele o faz com lágrimas, porque o futuro é incerto. O solo a qual ele lança é um solo da qual ele não tem a certeza se aquilo que ele está lançando sobre a terra certamente irá gerar frutos. Porque a parte do processo, uma parte compete a ele, de lançar a semente, mas uma outra parte do processo compete a Deus. E nesse processo da semeadura, o solo pode estar duro, o tempo pode estar seco. O semeador, ele não tem o poder nas suas mãos de administrar as circunstâncias. Ele não tem o poder nas suas mãos para fazer a semente germinar. Ele não sabe se hoje ou se amanhã acontecerá uma forte chuva e se aquela semente lançada será perdida. Ele não tem esse controle. Mas ele pode se colocar numa postura de humildade em relação a Deus. Ele chora na presença de Deus, reconhecendo a sua incapacidade. E aí o salmista, ele aplica essa lei da semeadura às nossas vidas. Porque em muitos momentos da nossa vida será assim, meus irmãos. Nós teremos muitos projetos, nós faremos muitos planos, mas a resposta final, o resultado final, o que a Bíblia diz? Vem do Senhor. Mas sabe por que nós choramos, por que nós lamentamos, por que nós ficamos frustrados? Porque em muitos momentos o resultado não é de acordo com aquilo que nós projetamos. E infelizmente nós, seres humanos, nós homens e mulheres, temos uma grande preocupação com o resultado. O resultado é importante. Queremos o sucesso, queremos o emprego, o salário, a igreja cheia, o reconhecimento. Mas quem dá o resultado é o Senhor. Nós somos apenas aqueles que lançam a semente no solo. O resultado não é do homem, o resultado não é de igreja, o resultado não é de pastores,
O resultado não é dos missionários do campo, o resultado é do Senhor. Por isso que o semeador, ele não pode desanimar, meus irmãos. Por isso que o semeador, ele age com fé, alimentando uma esperança de que a semente que foi lançada no solo, um dia ela irá germinar. Não porque ele lançou, mas porque ela irá germinar como um resultado da bondade de Deus. A nossa angústia acontece porque nós estamos confiando demais nas nossas próprias mãos. Nós estamos confiando demais na nossa capacidade. Nós estamos confiando demais em nós mesmos. E talvez em alguns momentos nós estamos deixando de confiar em Deus. Não podemos fazer isso. O desafio aqui nesse texto, a pensar como os salmistas, é lançarmos a semente, mesmo que o solo seja duro, é regar o solo, mesmo que o solo seja regado com as nossas lágrimas, e esperar o resultado, que o resultado ele virá no Senhor. E quando o resultado ele vem no Senhor, o resultado é glorioso, ele vem com alegria. E aí nós vamos observar a resposta que o próprio salmista descreve para nós nesse texto, nesses dois versos que eu destaquei aos irmãos, verso 5 e verso 6. Já vimos a parte A, que era o semeador angustiado. Agora nós vamos ver a resposta do semeador mediante a colheita gloriosa, quando ele confia e deposita a sua esperança em Deus. Olha o que o verso 5 e o verso 6 nos diz na sua parte B. Nos diz o seguinte, no verso 5, parte B: com júbilo ceifarão. E no verso 6, na sua parte B: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora o texto descreve, queridos irmãos, o ceifeiro alegre. A semeadura pode ser difícil, ela poderá ser duradoura, mas no Senhor, a colheita, ela nos está assegurada. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua fé no Senhor, aqueles que plantam verdadeiramente toda a sua confiança em Deus, eles retornarão do Senhor, da colheita, com abundância. E abundância de alegria, é o que diz o texto. Não é o homem que voltou da colheita com abundância, com alegria, mas foi o Senhor que trouxe a recompensa para aquele que estava chorando enquanto semeava. As mãos do semeador, conforme diz o texto, agora estão cheias de farturosos feixes. O texto nos diz aqui, meus irmãos, que no Senhor a colheita é abundante. E aquele que nos versos anteriores, esse mesmo verso 5 e 6, aquele que estava ansioso, aquele que estava preocupado em não perder a semente, agora ele está voltando para casa, gritando, cantando com alegria. Precisamos parar de ficar olhando para os resultados. Deus, ele trabalha no processo, e o processo é importante. Em alguns momentos o processo vai ser duro, em alguns momentos as lágrimas vão escorrer sim do nosso rosto, em alguns momentos as portas, elas irão se fechar. Não significa que Deus está sendo duro com você, não significa que Deus parou de ouvir a sua oração, não significa que Deus não se preocupa com a sua causa, mas só que a relação que Deus ele tem conosco, a gente sempre conversa isso aqui, é uma relação de aprendizado constante, e todos nós desfrutamos com Deus, meus irmãos, uma relação pedagógica,
um processo de maturação, de amadurecimento da nossa fé, um processo de amadurecimento, de confiança no próprio Deus a qual nós servimos. E isso não se fez tão urgente, tão necessário como nos dias atuais. Dias em que nós vivemos uma geração de crentes frágeis, crentes fracos, crentes que não conseguem suportar ventos de dificuldades, crentes que abandonam o Evangelho por qualquer circunstância. O salmista aqui nos diz, meus irmãos, que Deus estava no processo, trabalhando, e Ele faz isso conosco. E nesse processo, em alguns momentos, haverá perdas, haverá lutas constantes, mas no final, para aqueles que confiaram em Deus, para aqueles que perseveraram até o fim, a colheita será gloriosa. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, a semente lançada, eu não tenho dúvidas, é a palavra. E embora o semeador, ele não tenha a ideia de onde ou como essa semente irá germinar, porque elas vão caindo pelo caminho. E Jesus Cristo, ele vai trabalhar isso. Milhares de anos após o compartilhamento desse texto pelo salmista. E Jesus vai dizer que quando a semente é lançada pela estrada, algumas caem entre os espinhos, outras caem entre as pedras, mas há algumas sementes que caem em terra boa, e essa semente que cai em terra boa produzirá frutos para a salvação de 100, de 60, de 30 por 1. E essa semente, ela germina, ela cresce e produz salvação para aquele que crê. Precisamos confiar em Jesus Cristo durante esse processo. Não podemos andar ansiosos durante esse processo. Talvez nesse momento, ou talvez há muito tempo, há muitos anos, você esteja semeando a semente, a palavra na vida de alguém. Talvez dentro de casa, talvez com algum parente, talvez com um vizinho. Talvez seja você que alguém esteja semeando, ou o Espírito Santo esteja semeando a palavra de Deus no seu coração, e essa palavra aos pouquinhos tem germinado, mas você ainda tem tido algumas dificuldades. Calma, confie no processo, porque o resultado ele virá, mas Deus ele trabalha durante todo o processo. E se o solo ainda está duro, se o tempo ainda está seco, se a semente ainda não germinou, não entre em desespero ainda, porque Deus está trabalhando. E aqueles, conforme aconteceu aqui com o salmista, aqueles que confiam no Senhor, a palavra de Deus nos diz isso, não apenas eles, mas eles e todos os da sua casa são salvos para a glória do nosso Deus e Pai. Precisamos crer nisso, meus irmãos. Por isso eu sempre me recordo desse texto que na década de 90 eu li na igreja. Quem planta fé, colhe milagres. É o que o Salmo 126 revela para nós. O salmista depositou a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus. O solo estava duro, a semeadura foi intensa, ele regou o solo com lágrimas, mas a colheita foi gloriosa. Vale a pena esperar no Senhor. Mas não abandone Cristo, não deixe o Evangelho, não perca a fé. A nossa única esperança, viva e verdadeira esperança, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe nessa noite. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo, Senhor,
Agradecidos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que tem se renovado sobre nós. Ó Pai Santo, aqui nós fizemos a leitura da tua santa e viva e eficaz palavra. E o salmista aqui com alegria se lembrou, ó Deus, do exílio, dos dias em que o Senhor restaurou a sorte de Israel. Eram dias difíceis, ó Deus, e aquele livramento foi tão maravilhoso, ó Pai, tão extraordinário, que era como se ele tivesse sendo arrancado de um sonho, porque era algo tão real, tão palpável, tão visível, ó Deus, que ele começou a declarar dizendo, ó Deus, que a sua boca se encheu de riso, a sua língua de júbilo, e ele não se conteve, ó Deus, anunciando entre todas as nações, dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Esse era o motivo da alegria deles, ó Pai. Ó Senhor Deus, esse tem sido o motivo da nossa alegria, porque grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, e é por isso, ó Pai, que nós estamos alegres. É certo, ó Deus, que nós enfrentamos lutas, enfrentamos perdas em nossas vidas, mas com tudo isso, ó Pai, o Senhor tem sido misericordioso. O Senhor tem em todo momento, Pai querido, cuidado de cada um de nós, ó Pai. E em meio a toda a nossa semeadura, Pai querido, assim como o salmista, nós também, Senhor Deus, temos semeados, ó Pai, em muitos momentos a nossa vida com lágrimas, ó Deus. Mas nós cremos nessa Tua santa palavra, que enquanto nós andamos, ó Pai, semeando, chorando, nós voltaremos, ó Deus, com júbilo, e traremos conosco, ó Pai, todos os feixes, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor está na frente, à retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda. E quem somos nós se não for o Senhor, ó Deus, com cada um de nós? Seja exaltado e glorificado nesta noite pela Tua igreja, Pai. E perdoa-nos, ó Deus, se em algum momento temos sido negligentes ao Senhor, se em algum momento, mediante as circunstâncias, ó Deus, da vida, temos fraquejado em nossa fé ou temos murmurado contra o Senhor, ó Pai. Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti, no muito, mas também no pouco, nas alegrias, mas principalmente na tristeza, no momento, Pai querido, em que a saúde é plena, mas também no momento em que a enfermidade está instaurada em nosso ser. Pai querido, ajude-nos a servir ao Senhor com fidelidade, enche-nos com